confie os seus planos no Senhor e eles serão bem-sucedidos. Talvez eu é ainda desconhecido por mim, mas alguma coisa Ele quer de mim. Então eu tô pronta. E se esse propósito for impactar a vida das pessoas positivamente, de alguma forma, eu tô pronta. Eu tava doente, Deus me curou, sem empreender, trabalhava muito, entrei na consultoria, a gente conseguiu o que a gente queria, né? Comecei de novo. Olha o resultado que eu tô tendo. Eu tô no caminho certo. Muito bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou a Tássia. Eu sou o Vitor. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, porque além de cliente, é amiga e também é sócia. Hoje nós estamos com a Carol. Muito bem-vinda, Carol. Obrigada. Se apresente. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história. Espero contribuir e inspirar muitos empreendedores. E também aqueles que ainda estão pensando em iniciar no empreendedorismo, também é dar o primeiro passo. Carol, então começa falando pro pessoal quem é a Carol, quando surgiu a Carol, quando ela começou, né, na carreira, como a trabalhar e depois a empreender. Bom, a Carol é uma pessoa de muitas fases. Eu já tive várias fases. Eu vou começar falando desde o início, né? Não tem como a gente começar se não for pelo começo, não é verdade? Bom, a Carol iniciou a vida de trabalho como babá. Fui babá. Pulei muito rio atrás de pipa, porque eu era babá de menino. E depois disso eu iniciei minha carreira aí em supermercado. Caixa de supermercado. Eu trabalhei em 2 supermercados aqui. E aí eu comecei a trabalhar no supermercado de São José do Rio Preto. E lá eu descia num ponto de circular, né, para ir pro supermercado, e eu passava ao lado de um escritório de contabilidade. E aí eu via, né, o nome do escritório, e aí eu pensava comigo, eu vou trabalhar naquele escritório porque eu não quero trabalhar de sábado e domingo, né? Porque eu já estava um pouquinho cansada. E aí tinha uma conhecida da minha tia que trabalhava nesse escritório, e a minha tia, né, falou para ela, Brinha, é inteligente, né? Eu comecei a fazer administração. Aí essa pessoa me indicou no escritório e eu fui contratada. Inicialmente, foi naquele... Olha como o poder da nossa mente, como a nossa mente tem poder. Eu passava na rua ao lado daquele escritório e eu, aqui internamente, eu internalizava que eu iria trabalhar naquele escritório de contabilidade. Isso, depois de alguns meses, aconteceu. Iniciei nesse escritório como secretária, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Depois de um mês que eu estava nesse escritório, surgiu 2 vagas. Ou para ser recepcionista da parte jurídica, ou para iniciar como auxiliar do departamento fiscal. Lá o departamento fiscal era composto por um analista e um auxiliar. Aí eu falei, não, eu quero ir para o fiscal, não quero ir lá na recepção não, porque eu não quero fazer direito. Porque na minha cabeça, eu tinha que fazer direito, estava ali na recepção do jurídico. E aí, eu fui para a área e eu comecei a fazer vários cursos livres na internet sobre a área. Eu não conhecia nada, não conhecia o que era um CFOP, uma nota fiscal, NCM, enfim. E iniciei ali como auxiliar. Comecei a fazer cursos no Senac também, de escrituração fiscal, de analista, gestão tributária. E aí eu me apaixonei, não tem como. É muito desafiador, mas eu realmente é amor, porque no decorrer da história vocês vão entender o porquê. Depois de 6 meses eu assumi uma lista de empresas e eu me lembro até hoje um dia que um cliente me questionou, né, sobre nossa, por que o meu ICMS está tão alto? Eu sempre estudei bastante, sempre procurei, mas aquela pergunta me fez eu pensar, cara, por que o ICMS dele tá alto? Eu faço a escrituração, eu sei o que eu tô fazendo, mas essa pergunta, ela me pegou e aí eu comecei a repensar algumas coisas. Aí eu me lembro que eu abri a apuração no domínio, aí eu fui entender um pouco mais o conceito do porquê, do que está por trás de só importar um arquivo para o sistema e fazer conferência. Então foi, né? Eu fui crescendo muito lá dentro daquele escritório de contabilidade,
até que eu descobri um erro. E eu não aceitava errar. Para mim, eu tinha que sempre acertar. Quando alguém me questionava, eu pá, e eu sempre, né? E quando eu descobri esse erro, foi porque eu fazia uma empresa de móveis, e essa empresa comprava, se não me engano, do Espírito Santo, produtos de domésticos, né? Então já vinha KST recolhida, e aí esse fornecedor mudou para o Paraná, uma coisa assim, e aí não tinha mais a guia de recolhimento. E eu aproveitei o crédito, não calculei o imposto, e aí eu parei e falei, puxa, por que isso aconteceu comigo? Excesso de confiança. A gente precisa colocar o pé no chão, falar, peraí, eu também preciso me policiar para que isso realmente não aconteça. Para mim foi muito difícil, eu até sonhava, gente, como que eu vou falar para minha encarregada que eu errei? E aí eu me lembro que eu falei que o proprietário do escritório, a gente foi e tal, calculou. E eu só descobri esse erro porque o cliente me perguntou. O fornecedor tal, depois de 2 meses. Mudou assim, ele perguntou aí. Primeiro eu tive aquele... Me martirizei, me culpei muito. E aí depois o dono do escritório falou, não, a gente acho que deu R$1.300 de multa. A gente não vai descontar de você. Eu falei, não, eu quero que vocês descontem. Porque quando dói no nosso bolso, a gente aprende. E a partir daquele momento para cá, comecei a realmente ser uma profissional estratégica. Analisar desde a atividade da empresa até o produto que ela revende, enfim. Continuei nesse escritório durante alguns anos e aí eu fiquei doente. Eu descobri, começou a nascer uns caroços no meu corpo e eu não saía para verificar o que era. E aí isso se passou acho que mais de ano. Até que ficou mais frequente esses caroços no meu corpo. E eu comecei a ter muita febre, dor no corpo, enfim. Eu sei que quando eu fui, né, atrás de saber o que era essa doença, ela já estava num estágio muito avançado. E aí eu iniciei um tratamento. Eu fui diagnosticada com hanseníase. Se eu não me engano, isso foi em 2017. E aí eu comecei um tratamento. Fiz 1 ano de poliquimioterapia, Tanabi. O tratamento não adiantou nada, ele já estava num estágio muito agressivo, então para mim não adiantava nada. E na época eu comecei a viajar, né, como eu trabalhava sempre em outra cidade que não a minha, uma moça que ela era enfermeira, e aí ela conseguiu uma vaga para mim no centro de tratamento lá de Santa do Rio Preto, de hanseníase. Comecei a fazer mais esse tratamento lá, mais 1 ano de poliquimioterapia, juntamente com corticoide. Também não resolveu nada. No início, o corticoide ele controlava muito as minhas reações, mas elas eram muito frequentes. Todos os meses, eu mudei muito, eu enchei muito, mas este período da minha vida foi a pessoa que me transformou hoje como ser humano. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, eu sempre, de certa forma, me achava um pouco. Então, ninguém é mais que ninguém nessa vida. Mas eu me achava assim, né? Eu sou Carol, que não sei o quê, eu sou bonita e não sei o quê. E aí eu pensava muito assim, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Então, aí eu fui começar a entender. Eu lembro que a gente tinha esse processo, olha, pra vocês, eu fiz 2 anos, né, de poliquimioterapia. Depois desse 1 ano do corticoide, eu troquei centro de tratamento também, porque também não estava resolvendo. E aí eu fiz mais 1 ano de poliquimioterapia, depois 3 anos. E aí entrou a pandemia e eu comecei a acompanhar muita canção nova. E aí eu mudei o meu questionamento de Deus para por quê, para quê? Né? Para que o Senhor me fez isso? Hoje eu tenho essas respostas, porque Ele queria realmente me transformar. E eu acredito muito na transformação que Ele fez e no propósito que Ele tem para mim. A gente vai chegar nisso, mas tem outras questões aí envolvidas. E aí, em 2019, eu sou casada, né, com o Thales. Nós sofremos um acidente de moto. Eu fraturei 2 vértebras na coluna.
ele fraturou o ombro, teve que fazer uma cirurgia. E eu peguei um pânico, né, da rodovia. Eu sempre trabalhei em outra cidade, então quando entrou a pandemia, a gente ficou alguns tempos em casa e eu resolvi sair desse escritório lá em São José do Rio Preto e entrei no escritório aqui em Tanapi. Foi também um grande aprendizado para mim, o escritório, principalmente em saber com quem eu quero andar. Né? Eu me lembro um certo acontecimento, né, de que sempre me veio muito na minha mente de que águia voa com águia. Então, em certos acontecimentos, eu sabia que aquilo ali não era mais para mim e começou a tocar muito forte no meu coração o empreendedorismo. E quando eu iniciei, quando eu abri a empresa, que foi em 2021, em outubro de 2021, na minha cabeça eu só iria prestar os meus serviços que eu fazia dentro do escritório na minha casa. Como que eu ia fazer isso? Montei uma artezinha bem simplesinha no Canva, e aí eu fui mandando nos WhatsApps do escritório de contabilidade, Messenger, eu usava muito Messenger na época, Instagram. Eu tive muito retorno, para minha surpresa, né? E aí tudo que aparecia para mim eu pegava. Até podia ser uma lembrança hoje, de 3 anos atrás. Meu olho tava até assim, ó, eu dormia 3 horas por dia. E no meio disso tudo, né, houve, em 2021 também, houve a troca da medicação do corticoide para talidomida, que é um remédio controlado. É um remédio que eu não posso engravidar. O bebê pode nascer sem partes do corpo. Porque a doença ela já estava no estágio muito agressivo. Eu já tinha tido depressão. Eu fiquei irreconhecível. E foi aí que começou a transformação de Deus na minha vida. E juntamente, foi tudo na mesma época, né? Eu lembro que eu comecei a tomar medicação em julho, abri a empresa em outubro. E quando eu comecei a tomar a medicação, foi muito difícil. Ela mexeu muito comigo. Tem que tomar banho de cadeira, mas não tinha força. E o que me ajudou muito nessa época, gente, foi o Thales. Ele segurou. Muito complicado. A gente fez a nossa casa em 2018. A gente juntou nossos trapos, né, em 2016. Em 2018 a gente fez essa casa. E quando a gente constrói uma casa, a gente quer decorar, a gente quer... E eu tinha perdido todo sentido. E para mim, Carol, não acreditava mais que eu ia conseguir me curar. E o Thales sempre ali com muita paciência. Quem toma corticoide sabe, ele altera muito o humor. Além da físico, né? Ele altera muito o humor. O Thales me segurou bastante. Foi uma barra, mas hoje eu olho para trás e eu falo assim, Deus, como que passou tudo? Né? Naquela época eu olhava para trás naquela época e falava assim, meu Deus, eu era assim, eu já tô assim. Por quê? Né? Hoje a gente dá risada de muita coisa, né? O Thales fala, gente, você tava assim, eu não vi, como que eu não percebi que você tava desse jeito? Eu falo assim, é muito amor, é muito amor. Mas no meio disso tudo, né, quando eu comecei a empreender, eu trabalhava 8 horas por dia e eu decidi me especializar em recuperação de crédito. E quando eu tomei essa decisão, eu falei, eu preciso trabalhar numa consultoria tributária. E aí eu consegui trabalhar internamente numa consultoria tributária, como prestadora de serviço. Trabalhei há 1 ano e meio. Aí eu deixei um pouco de lado a terceirização. Eu trabalhei 1 ano e meio nessa consultoria tributária. E eu, mais uma vez, me apaixonei pelo tributário. Né? É muito diferente a área fiscal do tributário. Hoje eu tenho uma visão mais ampla do que realmente é o nosso trabalho, como que ele impacta positivamente e também negativamente as empresas, né? Se não feito de forma correta, negligenciado. E aí, dentro dessa consultoria, eu conheci uma pessoa. No decorrer do nosso trabalho, os nossos
eu já não estava mais feliz ali, porque eu já não estava conseguindo fazer o que eu realmente acredito, e tem coisas que para nós são inegociáveis. Então, nós saímos e resolvemos empreender nós duas com essa consultoria tributária. A sociedade não deu certo, nós nos separamos em fevereiro deste ano, 2024. E aí eu falei assim, Thales, o que eu vou fazer? Porque eu não me vejo saindo dessa área. Eu falei assim, mas se precisar, eu volto para o supermercado, eu faço qualquer coisa, eu volto, trabalho, escritório. Eu não quero, mas se eu precisar, eu sou humilde e falo, não. A gente tem que sobreviver, não é verdade? E aí, com isso, eu falei, não, eu vou realmente fazer o que Deus colocou no meu coração desde o início. E é a terceirização fiscal. E aí, desde fevereiro, né, que foi quando a gente encerrou a sociedade. Fevereiro agora de 2024, de 2024. Né? Quanto tempo você foi sócia? Foi pouco tempo, gente. Foi 6 meses. Só dando uma pausa rapidinho. Qual que foi o grande aprendizado que você tirou da sociedade? Como que é empreender, ter sócios? Essa é uma grande dificuldade. Sim. Eu estou fazendo essa pergunta, porque nós trabalha com vários clientes e nós vemos uma grande dificuldade em sociedade. E muitas vezes, muitas sociedades acabam não dando certo. Mas sempre tem um aprendizado. Né? Qual foi o grande aprendizado que a Carol tirou? Sociedade é um casamento. Os dois precisam estar na mesma direção. Em certo momento, eu percebi que nós não estávamos, e que nós não estávamos dividindo os mesmos valores. Então, eu falei assim, não dá. E uma questão que me pegou muito foi que eu não acreditava que eu conseguia sozinha. Eu achava que eu precisava de alguém do meu lado para validar o meu trabalho. E essa sociedade me mostrou que eu não preciso de ninguém além de Deus. E aí, mais uma vez, eu falava assim, Deus, por que o Senhor fez eu passar por isso? Eu fiz na sociedade, nossa, parecia que ia ser perfeito. E aí, o Senhor tá me fazendo passar por isso. Pra quê? E aí, essa é a resposta. Eu vou continuar a história e vocês vão entender o porquê. Depois disso, gente, depois que a sociedade desfez, eu tenho uma virada aí, né? De chave completamente. Eu comecei a prospectar. Eu já tinha um escritório, né? Que é um escritório que me acompanha desde lá do início. Então, só tinha ficado com ele mesmo quando eu estava na consultoria tributária. E aí, eu comecei a falar, não, gente, ó, isso aqui, eu conheço bastante gente, né? E aí foi aparecendo, eu fui prestando algumas consultorias presencial também, que na época fazia sentido. E conhecia o Johnny, já fazia 2 anos. Via o Fire de longe, né? O Johnny, gente, peraí, só para contextualizar, para o pessoal entender. O Johnny é o Johnny Martins, do Serac. Então, ele e a Carla, eles são mentores meu e do Vitor. E ela já acompanhava o Johnny nas redes sociais há algum tempo, só para vocês entenderem, tá bom? Agora dá sequência na história. Eu participava dos eventos deles, presencial. É uma pessoa que eu tenho muita admiração, né? Eu falava assim, nossa, parece um sonho tão distante, né? E no meio disso tudo, ele lançou um clube, né? A Tássia já estava no clube. Que era o Far Club. Isso. E para mim era uma realidade muito diferente. E como eu sempre participei de imersões dele, em maio desse ano teve mais uma, né? Que se chama Missão Contador. E a gente estava lá presente. E aí surgiu a oportunidade. A Tássia fez uma indicação e eu falei, ai, Tássia, eu queria muito, mas tá muito caro. Eu não consigo agora, né? Eu tinha acabado de sair da sociedade, olha só, fevereiro, maio. Acabei de sair da sociedade, né? O Thales tá firmando, então. Mas aí, dentro deste evento, eu tive outra virada de chave na minha vida. E foi que Deus me curou de uma doença e Deus me provou que eu consigo. Então, ele me deu uma visão. A minha condição naquele momento não podia falar mais alto do que essa visão. Então, eu decidi, sim, entrar para esse foguete, né, que todo mundo fala. E entrei nesse foguete e falei assim, gente, como que eu vou pagar o boleto no próximo mês? Eu falei, tá, eu vou lançar uma mentoria, porque o pessoal às vezes me pergunta, né, se eu não dou curso, treinamento. Vou lançar uma mentoria,
Cara, você vai começar a entregar lancha, sair de noite. Fala pra ele. Você se vira, você vai ter que contribuir também, não foi, Thales? Eu falei, senão você vai trabalhar de dia, você vai entregar lanche de noite. Porque, né? Olha só a mentalidade, né? Mas, pessoal, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. De maio a julho, a minha chave ela começou a virar operacionalmente. Eu sou uma pessoa muito operacional, como eu vim do operacional, eu nunca pensei em deixar operacional na minha cabeça, ninguém fez como eu, porque, e se ele não tirar aquela alíquota dali, colocar em outras o valor lá no domínio, meu Deus. Sabe? Então, 12 centavos de diferença. Meu Deus, nossa senhora. E quando eu entrei para esse clube, que eu comecei a prestar atenção em como as pessoas se comportam, eu falei assim, peraí, o que eu quero ser? Eu decidi dar esse passo, não é um investimento que a gente consegue fazer todo mês, né? É um investimento que a gente realmente investe, não só dinheiro, mas como tempo, conhecimento também. O ativo mais precioso. Sim. E aí eu falei assim, não, Deus me deu uma visão lá atrás. Deus me salvou, me curou e me deu uma visão. Eu quero realizar isso que Deus está colocando no meu coração. E aí eu falei assim, não, eu preciso formar pessoas. Eu preciso formar pessoas. Eu tinha uma base de 6 escritórios, se eu não me engano, em julho. E só a Carol trabalhando? Só eu. Assim, tinha alguns prestadores de serviço, mas tudo passava por mim, entendeu? Não tinha ninguém fixo ali. Eu conheci uma pessoa que foi no meu primeiro escritório que eu dei consultoria, que foi na parte de parametrização do sistema domínio. E aí eu mantive contato com essa pessoa. Ele sempre fez por fora para mim, fecha essas empresas, enfim. E aí eu conversei com essa pessoa, falei, olha, eu quero você na minha equipe. Pede as contas de onde você tá e vem, porque eu te garanto que a gente vai fazer muito sucesso e a gente vai dar certo. E aí ele, desde o começo, sempre acreditou em mim, e aí ele pediu as contas, e aí ele cumpriu a visa em agosto, e setembro ele estava comigo. Então, de julho, hoje é novembro, eu já passei de 6 para 15 escritórios de contabilidade com 4 pessoas na minha equipe. E eu consegui triplicar o faturamento. Estava um pouquinho baixo. Então. Mas, assim, se você parar para pensar no marco temporal, é muito pouco tempo, né? E vocês não têm ideia de como eu começar a mostrar este ambiente fez a minha percepção de valor aumentar. Hoje, eu estou criando agora, né, um processo comercial, enfim. Mas meus clientes são praticamente 100% indicação. Eu tenho um cliente que viu no story de um computador que postou, e aí veio, hoje ele é meu cliente. E, gente, foi uma ascensão, assim, muito grande. Aí hoje eu paro e falo, nossa, peraí, eu preciso reformular, isso aqui tá errado, né? Eu preciso modificar isso aqui. Então, hoje eu estou traçando outras estratégias, né? Eu tinha uma meta de chegar em dezembro, né, com 50 mil de faturamento. Não vou conseguir bater, mas ela vai chegar perto. Só que pensando em marco temporal, foi de agosto a dezembro. Né? Então, de agosto a dezembro. Cara, foi sensacional. E aí, a minha meta já pro ano que vem, né, já é dobrar essa meta. A gente costuma dizer que o faturamento do ano ali que você atingiu se torna piso pro ano seguinte. Então, você tem que sempre... minha meta pro ano que vem é dobrar, mas eu quero dobrar até maio. E você vai conseguir. Porque eu vejo assim, a sua história é de superação. Hoje a gente vê dentro do empreendedorismo pessoas que não têm quem se inspirar, não têm quem se apoiar, encontram dificuldades em tudo, tudo reclamam e não enxergam as oportunidades, né? Essa semana mesmo, uma jovem de 20 anos me mandou uma mensagem, falou assim, Tássia,
decidi, meu sonho sempre foi empreender, desde os 16. Quando eu conheci você e o Vitor, eu tive a certeza de que realmente era isso que eu queria. E agora eu decidi que em 2025 eu vou sair do CLT e eu vou empreender. Por onde eu começo? O que eu faço? E eu achei tão bacana, porque eu falei assim pro Vitor depois, eu falei, olha a mensagem que eu recebi. É uma pessoa que quer começar do jeito certo. É uma pessoa que se inspira na história de outros empreendedores que estão conseguindo alcançar o sucesso, estão conseguindo alcançar os objetivos para conseguir performar no dela. E eu vejo que a sua história, cara, ela é muito inspiradora porque tem muita superação. Você consegue enxergar ali nos seus problemas o que tem ali por trás, o que vai fazer o teu negócio crescer, o que realmente vai te impulsionar, né? Porque quando eu estava no primeiro encontro do Far Club, isso em março, era tudo muito novo para mim também, né? E até o Fire era novo, né? Foi o primeiro encontro. Foi o primeiro encontro. Então, tanto é que agora, no último encontro que nós tivemos em 2024, agora em outubro, os mais novos vinham conversar com a gente e falaram assim, nossa, mas você tá desde o começo? Eu digo assim, né? Como se fosse tão longe, né? E é uma alegria poder participar desse movimento desde o começo. E aí, no primeiro encontro, era tudo muito novo para mim. Eu quebrei muitas barreiras também. Não vou contar essa história aqui hoje, porque o foco é a história da Ká. Teve um momento que eu falei assim, mandei mensagem pro Vitor, eu falei assim, a Carol tinha que estar nisso daqui. E aí eu mandei mensagem para ela, falei, Carol, eu vou te indicar para entrar aqui. Não, mas eu não consigo, e não sei o que, tarará. E foi uma conversa, e vai. Em março, hein, gente? Em março. E aí eu falei pra ela falou assim, tá, eu não vou conseguir. Eu falei, não tem problema. Se ainda não é o seu tempo, não se preocupa, porque o seu tempo vai chegar. A gente só não esperava que você chegar tão rápido. Foi 1 ano e meio, mês e meio. Né? E você vê assim, ó, a conexão, como ela acontece de forma natural. Vou contar pra vocês. Depois vocês correm lá no perfil do Johnny da Carla do Instagram e vai procurar que vocês vão achar. Em maio, na imersão que nós somos do Missão Contador, que foi quando ela entrou pro Far Club, ela e o Thales fizeram o encerramento do evento. Foi tudo assim, ó. Viramos atores. Viraram atores. E foi um encerramento tão bacana, tão legal. O Vitor vai lembrar, ele tá até dando risada já. Que até hoje, quando a gente vai nos encontros do Far Club, todo mundo fala. Nossa, não vai dar errado, mas qualquer coisa eu posso virar atriz. Vocês não acham? Uma coisa muito legal quando você falou da mensagem que você recebeu, talvez muitas pessoas não chegam até nós. Eu tenho vergonha. Só que você pode ter certeza que nós estamos inspirando essa pessoa. É isso mesmo. Então a gente inspira pessoas, que não deixou o like, mas leva um print. Isso aí. Gente. Então, é sobre isso. Hoje eu paro e reflito. Gente, deixa eu contar, eu não pulei uma coisa. Em setembro deste ano, 3 meses atrás, né? Eu descobri uma nova doença. Eu falei, Jesus, tem alguém muito que falando assim, meu Deus, essa menina entrou com foguete. Essa menina show, essa menina... Não. E aí me deu gota. Na verdade, eu nem descobri que era gota, né? Eu tava lá em Rio Preto num restaurante num sábado, cheguei e meu pé desse tamanho. Falei, Jesus, né? Torci o pé, nem percebi. E aí me deu gota e eu comecei a ficar limitada em algumas coisas. Porque a gota é triste. Jesus amado. Falei, gente, mas por que isso? Só porque eu comi um pouquinho mais de carne, né? Enfim. E aí eu falava assim, não, mas eu não vou parar. Vou parar. Já faço crossfit há 3 anos, né? Eu ia pro cross, teve um dia que a Carol teve que me ajudar a levantar, porque eu deitei no chão, não conseguia. E além de gota, me deu desgaste no joelho. Falei, gente, não, mas eu sou teimosa. E aí dentro do Fire também, né? Tem uma pessoa falando, não, minha família tem isso aí, tome tal remédio. Aí a pessoa, né, se automedicou e deu certo.
E aí eu paro e falo assim, o quanto forte nós precisamos ser todos os dias, né? A nossa área, ela é muito desafiadora. Todos os dias, gente. Os clientes não podem demorar 5 minutos para ser respondido. E ele já fala, mas... Eu falo assim, Carol, que é uma área até ingrata. Por quê? Você pode fazer um serviço com excelência de 10, 15 anos. Só que a nossa área não aceita erros. Porque a gente perde a credibilidade. No primeiro erro. Primeiro erro, você pode ter feito serviço de excelência. Eu falo para os meninos lá no escritório assim, mas é igual goleiro de futebol. Você fez 20 defesas fantásticas. Uau! Tomou um peru, não vale mais nada. Então tem que tomar muito cuidado, muita atenção, mas faz parte do risco da profissão, né? Mas foi por isso que eu me travei durante muito tempo. Depois que eu já estava inserida nesse ambiente, eu comecei a fazer algumas reflexões. E o Thales me ajudou muito, eu lembro até hoje. A gente foi a um evento em agosto, de tributário, e aí depois eu falei, ai, Thales, né, olha, nossa, eu tô tendo tanta procura, o escritório tal, tá aqui, tá vindo, quer, tal, mas eu tenho medo de errar, eu já peguei fulano, tem ciclano. E aí eu comecei a falar assim, e se, né, fulano errar, e se, não sei o quê, não, eu vou continuar eu aqui mesmo. E aí ele me falou uma coisa que hoje, eu falo assim, eu tenho muito isso comigo, não é e se ele errar, é quando. Porque vai errar. Vai errar. Só que a questão do erro é você falar assim, olha, desculpa, eu errei. Claro, a gente né? tem consequências, mas peraí, eu vou consertar. Sim. Entendeu? Arcar com o erro, né? Exatamente. Então, hoje, eu dei esse pulo de agosto pra cá, porque eu entendi que não é se, é se quando. Porque eu também posso estar errando e não posso saber. Sim. E ninguém erra porque quer, né? Exatamente. Só que é duro conhecer isso, né? É uma virada de chave gigantesca. Não vou mentir que é muito duro, mesmo com tudo isso que eu falei. E até hoje é difícil, né? Igual a Carol comentou, que a Carol não aceita erros. O Vitor não aceita erros. O Vitor é a pessoa... Nossa, o que eu mais... E assim, é uma luta diária. E quando alguém fala assim, porque o fulano tá do imposto tal, eu falo assim, será que ele mandou? Nossa senhora, quanto será que deu essa guia? Será que eu tenho que pagar uma multa? Gente, só para deixar vocês tranquilos, hoje na minha empresa é 0. Eu não tenho nenhum caso, nem de pagamento de multa, nem de envio de imposto, nem de declaração. 0. Por quê? Eu estou criando esse processo operacional juntamente com eles, de forma que a gente consegue mitigar esses erros. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, gente. Com tudo isso que eu contei para vocês, agora, em novembro, eu assinei o contrato da minha sede. Então, agora, também vou ter uma sede aqui na cidade de Tanabi. E que, por sinal... Tá ficando top. Tá ficando top. Nós tivemos a oportunidade de ver algumas coisinhas. Eu tenho certeza que esse vai ser, não, já foi um passo muito importante. 2025 promete, né? Muita coisa, muita. Gente, vocês não têm noção. O projeto tá lindo. E o projeto também. Hoje eu atendo 100% contabilidade. Mas o meu projeto a partir do ano que vem é, além de contadores de 100 a 200 mil de faturamento, também nichar em escrita fiscal para empresas. Eu não vou falar o nicho ainda. Carol, eu ia te fazer essa pergunta mais para frente, mas eu vou aproveitar que está no contexto. Onde você vê sua empresa daqui a 5 anos? Deus me deu uma visão há muito tempo atrás, eu já falei isso para uma amiga. É um prédio todo espelhado, eu não sei onde é. E eu estou na frente desse prédio vestida de branco. Tipo assim, e eu acho que aquele prédio é meu. Então, eu não sei te falar essa visão. Eu até pensei, será que é o lugar hoje da sala? Mas é diferente. Sabe Suítes? Você assistiu Suítes? Já. Aquele prédio. Deus me deu uma visão. Então, eu quero ser a maior empresa de terceirização fiscal até 2032. 7 anos. 7, 8. E eu estou reformulando alguns modelos de negócio, porque hoje eu atuo mais com o estado de São Paulo. Só que eu iniciei com o Rio de Janeiro esse mês. Tenho alguns clientes que eu tenho reuniões do Paraná e de Minas. Então, estou reformulando esse modelo de negócios
para que eu não pegue somente analistas lá do estado, para que eu tenha um sócio lá e a gente faz um partnership. Não sei. Então, estou formulando isso. Por quê? Talvez o analista, ele vai falar assim, mas isso aqui não é meu, entendeu? Então, eu quero realmente uma pessoa que vai vestir a camisa e falar, não, através disso aqui, muito, muito importante, eu vou realizar o meu sonho. Eu falo muito pro pessoal, eu falo assim, você acredita que você pode realizar seu sonho? Se você não acreditar que você pode realizar seu sonho aqui, desafios fortes e treinos fracos. Na verdade, nós empresários temos que entender que a pessoa não está ali por causa da empresa, né? Nós temos que fazer ela entender que a empresa pode ser uma ponte para ela conseguir realizar os seus sonhos. A partir do momento que o empresário entende esse jogo, muda o perfil do comportamento dos colaboradores dele. Fala, pô, meu sonho é esse, você está mostrando o castelo para ele, você está mostrando o caminho. Fala, cara, vem comigo que a empresa está disposta a te ajudar a trilhar esse caminho. Isso muda a produtividade. Por que eu estou aqui calculando esse DAS para enviar para o cliente? Porque ele vai me levar para Maceió. Ele vai dar a casa que eu quero. Entendeu? Que eu quero. Quando a pessoa, o profissional, ele entende isso, ele muda o jogo da empresa, que automaticamente vai mudar a vida dele. E cada cliente é único, né? Eu falo assim, eu falo para os meninos, o sucesso deles é o nosso sucesso. Uhum. A gente tem que olhar cada um de maneira única, com atenção e fortalecer, porque atrás de um CNPJ existem vários CPFs, tanto dos donos envolvidos, dos funcionários. Então, assim, quanto mais sucesso ter, mais qualidade de vida, e nós estamos ajudando a fomentar o Brasil, né? Ajudar a economia. Então, nosso trabalho é muito importante para a sociedade. Uhum. A partir do momento que o pessoal entende isso, fala, cara, é um sonho. A pessoa teve um sonho, como nós tivemos nosso sonho de ter a nossa empresa, todos os empresários tiveram um sonho. Sim. Então, eu falo assim, nós do escritório, nós ajudamos a fomentar, a manter esse sonho vivo a cada dia. Aproveita o espaço, Carol, já fala para o contador que está assistindo esse podcast. O que é o diferencial da sua empresa, o que ela faz um merchan agora do seu serviço, já fala para ele, se o cara está tendo dificuldade hoje, aquele contador que sofre com o fiscal dele, fala, estou aqui, apresenta a sua empresa e já fala o grande diferencial seu. Muitos contadores vêm até mim e falam, Carol, eu não tenho mão de obra. E aí eu me faço uma pergunta. Que tipo de mão de obra você está disposto a pagar? Qual o preço? Qual o valor que você vê? Né? Porque de outra forma, muita gente fala assim, não, mas eu só tenho empresa prestadora de serviço, é facinho. Tá? Assim, então você me cobra barato, né? E aqui, se você parar para pensar, eu não tenho um honorário muito barato, não. E vou dar uma reajustada a partir do ano que vem. Mas é assim, ó, gente. Ela tá falando que ela não tem um honorário muito barato porque ela tem valor agregado ao trabalho que ela entrega. Então, se você, contador, tá acompanhando a gente, a Carol, ela não entrega só o imposto para você mandar para o teu cliente. O nosso diferencial, ele tá nas análises que nós fazemos. Aí eu falo muito isso pro pessoal. A gente pega muita empresa, igual a gente estava até conversando ontem, né? Tem certos segmentos de empresas de Simples Nacional, né? Até o presidente do lucro real, que tem a tributação monofásica de PIS e COFINS. E aí muita gente fala assim, nossa, um exemplo são as farmácias, né? Será que as farmácias, nossa, mas será que o contador deixa passar isso? Não há o contador, né? Geralmente o contador ele tem uma equipe. Mas, gente, sim, passa. Então, com isso, a gente consegue gerar uma economia para o cliente, fazer uma análise também dos últimos 5 anos, colocar dinheiro no caixa da empresa. Imagina um contador que coloca dinheiro no caixa de uma empresa. Fideliza o cliente ou não? Então, o nosso diferencial está nessas análises. Não é simplesmente, eu vou pegar seu arquivo lá no CIEG, vou importar o domínio, vou apurar e vou gerar guia. Não, eu cobro muito do pessoal. Isso, gente. Carol, eu tenho uma lista de 100 empresas. Você quer que eu faça isso com as 100 empresas? Vamos fazer uma estratégia. Como que a gente consegue, dentro de 5 meses, um exemplo, analisar todas essas 100 empresas? Vamos fazer em bloco, né? Vamos fazer 10 esse mês. Vamos conversar com a contabilidade, com o contador. Vamos montar um plano de ação para que isso aconteça. Só que também, pessoal, nada adianta nós realizarmos um trabalho desse, nós informarmos vocês e vocês não repassarem para o cliente de vocês. Nosso trabalho se torna nulo. E tem um outro detalhe importante nesse contexto de tributação.
Hoje nós não vamos focar em tributação, não, porque é muita informação. Nós vamos gravar um outro dia um podcast específico sobre isso, para ajudar aí os empreendedores a entenderem melhor sobre impostos e o impacto financeiro que ele dá dentro das empresas. Mas um contexto muito importante, que além de se repassar a informação, no teu caso, a terceirização para o contador, ou o contador que já tem essa operação, essa análise interna dentro da própria empresa e repassa para o cliente precisa colocar em prática. Então, agora eu vou vender o peixe da evidência. Dentro da evidência, hoje a gente tem o serviço de inteligência fiscal. A Carol acompanha esse trabalho de perto com a gente. Então, a gente entra dentro da empresa do cliente e desenvolve todo esse trabalho para ele não ter problema com a inteligência fiscal. Eu falo assim, nós somos responsáveis em criar essa consciência lá no empresário. Isso. Porque às vezes o empresário fala assim, nós estamos pagando muito imposto, mas não fala nada pro contador. Aí chega numa rodinha de churrasco, de amigo, fala assim, não, estou pagando muito imposto. E aí tem um amigo do mesmo segmento e fala assim, quanto você paga? Você paga 2.000, nossa, eu pago 1.500. Meu contador tá errando. Meu contador tá errando. Entendeu? Porque é sempre culpa do contador. Uma conversa toda fora de contexto, né? Exatamente. Então, a gente precisa criar também consciência, né, nestes empresários através do quê? De informações. Né? Sua empresa ela tem esse regime, esse segmento, a gente consegue fazer essa redução, a gente tem isso. Ou talvez, gente, também, a gente fala muito em redução, planejamento, enfim. Talvez a empresa ela também já está no regime e ela paga menos impostos, entendeu? E aí não tem como a gente fazer milagre também. Sempre trabalhar dentro da lei, né? Esse é o principal, né? Que muitos empresários, às vezes... Porque às vezes eu vejo muito... Já chega muito em nós. Nossa, mas eu vi tal coisa. Mudar de regime. Mudar não sei o que lá. Pega um contexto... E tem um detalhe importante. Se alguém bater na porta da tua empresa falando que vai fazer milagre, desconfia. Gente... Porque, gente, principalmente a recuperação tributária. Como eu atuo, né, com a recuperação tributária, a pessoa fala assim, nossa, bateu um consultor aqui, falou que eu tenho 200 mil reais para recuperar. Como? Você forneceu algum arquivo para o cliente? Você forneceu alguma informação? Não, só pelo meu KNAI, ele falou. Nossa, que pastel! Pastel mais rápido. Esse é um vidente, né? Eu falo muito pro Thales. Aqui nós não fritamos pastel. Então, o nosso trabalho realmente ele tem um processo e leva um tempo. Quando você vai no médico para você descobrir que você tem uma doença, você precisa de um diagnóstico. Mesma coisa na nossa área. De uma bateria de exames, né? Uma coisa, vou dar um exemplo. Entrou um escritório para mim em julho e dentro desse escritório a gente começou a analisar um e-commerce que vende peças para o Brasil inteiro e também compra muito de fora do estado. E-commerce aqui de São Paulo. E eu comecei a analisar as notas de fora do estado e falei assim, gente, é um e-commerce, autopeças, quase 100% dos produtos são substituição tributária, compra de fora do estado, não vem recolhido, precisa recolher aqui. Não estava tendo recolhimento. Chamei o contador, falei, olha, está acontecendo isso. Ai, mas é porque a gente só fazia saída. Outro erro, né? Quando a gente pega, eu sei que não é o caso do Evidência, a gente precisa ter todas as informações. O cliente não me manda nota de entrada. Gente, vamos conscientizar o teu cliente que a gente precisa dessa informação e que essa informação não é importante para nós. É ele. Porque o cliente os empresários acham que o contador é que vai fazer ele pagar mais imposto. Mas, na realidade, a Receita Federal e Estadual já tem informação de toda a movimentação dele. O contador ele só pega essas informações da base e fecha o processo bonitinho para ele conseguir pagar um imposto. Então, se engane você empreendedor, empresário que acha que você está escondendo as informações da Receita Federal. Eu vou esconder uma notinha que meu contador não vai saber. Gente, a Receita Federal só não pegou vocês ainda porque ela não quer. Mais ou menos isso. Porque vocês não são interessantes ainda. Às vezes a movimentação é baixa, mas enfim. Eu vou te contar essa história. E nós chamamos o cliente e eu fiz uma simulação para ele. Comprando de fora do estado, esse produto custaria com ele, custo mais o valor da substituição tributária, R$ 92.
E essa mercadoria aqui no estado de São Paulo tinha o custo de 90... Não, fora do estado custaria R$95. Com a ST e com o custo do produto. E dentro do estado, a mercadoria custava R$92. Então, o cliente estava tendo um risco fiscal há anos, sem recolhimento de ICMS, correndo o risco já de tomar uma autuação do estado. E se ele comprasse aqui dentro do estado de São Paulo, Ele já ia ter um custo menor. ia ter o recolhimento, ele economizaria R$2. Por produto, detalhe. Do volume, o fluxo de volume de um e-commerce, ele é muito grande. Então, você multiplica isso. Então, tudo isso, o que a gente faz? A gente mostra. Porque o nosso trabalho só reflete o que está dentro da lei. Exatamente. Carol, e aproveitando, quais habilidades que você vê que hoje é necessário para o empresário de sucesso? Mentalidade. Eu tenho uma mentalidade forte. Se a gente tiver uma mentalidade forte, entender também de modelo de negócio. E detalhe, mentalidade de crescimento, tá, gente? Não é fixa. A gente tá no meio, eu tô aqui no meio. Mas já deu um passo na fixa. Mas é isso. Você compartilhar um pouquinho. E eu vou contar mais um pouquinho. Com tudo isso, né? De vez em quando eu paro e fico fazendo reflexões. Eu falo assim, nossa, tava doente, Deus me curou. Comecei a empreender, trabalhava muito, entrei na consultoria, a gente conseguiu o que a gente queria, né? Comecei de novo. Olha o resultado que eu tô tendo. Nossa, acho que eu tô no caminho certo. E hoje, quando eu falei que eu vou abrir a sede, ela não começou agora. Ela começou lá, em abril. Vou contar uma história de abril para vocês. Abri sociedade em fevereiro. Lembra, né? Retornando lá atrás. Em abril, tem um espaço aqui em Tanabi que ele tá em construção. E eu tava passando na rua, gente. Tava passando na rua. Assim como Deus me deu a visão desse prédio, né? Eu parei no pare. Então, é bem no pare, ele fica numa esquina. Eu não sei explicar. Vocês vão falar, gente, essa menina... Mas me veio um flash, e aí eu ouvi, eu não sei explicar, e me falava assim, é ali. E aí eu acho que eu falei pro Thales no dia, Thales. Eu falei assim, Thales, a minha sala vai ser ali. Eu vou atrás, eu vou ver. Aí eu lembro que eu falei com o proprietário, ele falou, não, a gente vai ficar pronto em agosto. Eu falei, nossa. Abril, maio, junho, julho, agosto. Tem 4 meses. Beleza. Vou ter que dar um jeito de aumentar meu faturamento para conseguir esse lugar. Maio, fui lá e entrei no Fire. Falei, Jesus. Agora tem que aumentar. Agora ficou mais difícil. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí a obra atrasou. E aí, como eu entrei no Fire, eu falava assim, eu não vou conseguir esse ano. Então tira da minha cabeça, né? Aí a obra passou setembro, outubro. E aí eu tava fazendo um devocional em outubro, foi mês passado. Na hora que eu peguei Bíblia, eu ouvi alguma coisa que me falou assim, ainda este ano. Mas foi muito do nada, porque eu ia fazer meu devocional diário mesmo, né? E aí eu comecei a chorar muito naquele dia, fiquei muito em paz, e eu falei assim, é uma mensagem de Deus pra mim. E eu tenho uma contadora que ela já virou minha amiga. Todos os dias que eu tô assim, ela me manda mensagem. E ela sempre me fala, Jesus te ama, você não tá pedindo isso pra Deus, ele vai dar força pra você sustentar. Cara, é impressionante. Vocês não têm noção da conexão que a gente tem. De contadora, cliente, ela virou minha amiga. Ela virou minha amiga a ponto da gente fazer chamada de vídeo e a gente tá tudo doido, assim, descabelada. Ela falou assim, eu tô aqui fechando o negócio aqui, como que eu tô? Entendeu? Né, a gente se conectou tanto. Vou contar um pouquinho da história dela. Eu fazia prospecção por e-mail. E eu não conhecia ela. E um dia ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Recebi um e-mail e tal, como que é? Aí eu comecei, né, conversar com ela, montei uma proposta, e aí eu falei assim, eu acho, eu senti assim, acho que ela não vai aceitar. E pra minha surpresa, ela retornou e aceitou a proposta que eu fiz pra ela. Nossa, ousada. Aí um dia ela me falou, Carol, você é uma resposta de uma oração minha de madrugada.
Eu já comecei a ficar emocionada, né? Porque eu tô emocionada. Ela falou, não, mas todo dia eu te conto, porque agora eu tenho muita coisa pra me fazer. Eu falei, você vai me deixar curiosa. Beleza. Aí um dia ela foi me contar que ela tem esse escritório, ela tem 60 e poucos clientes, e ela que cuida do fiscal, do contábil, do DP. E ela teve um dia numa oração, ela estava muito, muito sobrecarregada, pedia muito, Deus, eu quero que o Senhor esse escritório é seu, eu quero que o Senhor me mande abraços, porque é seu, eu não aceito, esse escritório não é de homens, enfim. E aí ela falou assim, quando eu vi o seu e-mail, eu não respondo e-mail de propaganda, ela falou, de anúncio. E quando eu vi o seu e-mail, eu sabia que era uma mensagem de Deus. E era você que Deus tinha mandado para mim. Eu falei, gente, tô passada, né? E aí eu acredito muito nisso também, porque a nossa conexão é muito forte. Muito forte. Não sei explicar a conexão que a gente tem. E é surreal, gente. Quando eu tô triste, do nada ela me mandou uma mensagem. É sério. Aí eu falo assim, Deus, obrigado, tá? Eu sei que veio daí. Então tá bom, vou te enxugar as lágrimas. Bora pra cima. Chacoalha a poeira e segue o fluxo. Sim. Deixa eu comentar uma coisa. Normalmente, todo mundo começa a empreender achando que vai trabalhar menos. Como a Carol comentou lá na história dela, quando ela trabalhava no mercado, ela queria sair e trabalhar no escritório, porque ela queria trabalhar de segunda a sexta-feira. É 5 horas, hein? Ela chegou aqui e falou assim, nem acredito que acabou o fechamento fiscal desse mês. Esse mês foi muito desafiador, porque eu reduzi um pouco, né, minha carga de trabalho, eu criei um processo em que eu consiga ter este tempo, porque este mês foi bem desafiador. E eu falei assim, eu achava, e mais uma vez eu parei para pensar, né, onde eu estava refletindo. Eu falei assim, Deus, obrigada, porque o Senhor me provou que eu sou assim capaz. Porque eu falava assim, não, eu não consigo mais trabalhar igual aquela época. Eu já passei por 2 doenças, não, eu tô desgastada. Não, mas quando a gente fala assim, não, preciso ser resiliente, manter a minha constância, porque a minha empresa e a minha equipe precisam de mim. Então, este mês foi bem isso. Carol, só para o pessoal dar uma repaginada, em fevereiro você estava ali, em março você até fez o convite, falou do Thales, você falou assim, nossa, você tá doido. E até pouco tempo atrás, eu não lembro o mês exato, o Thales foi num evento que tava Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, o Johnny, a Carla. Qual foi teu sentimento de estar no evento com esses grandes nomes do mercado? O meu sentimento foi de que aquela decisão que eu tomei lá em maio, ela realmente valeu a pena. Porque hoje a gente acompanha bastante o Flávio, o Caio, o Joel. Gente, não sei vocês, mas para nós eles são sensacionais. Essa semana eu tava falando pro Thales. Olha o que eles fizeram MLS. MLS. Gente, eles não têm concorrente. Olha como que eles enxergaram. Porque eles uniram os melhores mentores do mercado. Tem para eles. Então, estar ali foi a concretização de que aquela visão que eu tive lá, ela realmente é real. E que tudo depende de mim. Que eu não preciso mesmo ter uma pessoa, um sócio, que vai aprovar. Eu quero fazer isso, o que você acha? Não, vai lá. Eu quero fazer isso, o que você acha? Não, eu realmente consigo. E aquela velha pergunta que o pessoal faz, ou dúvida, é verdade que o ambiente muda o jogo? Totalmente. Um dia para trás eu conversei com um outro mentor que eu tenho aqui, Preto, e ele vai lançar uma mentoria para mentores, né? E aí ele estava falando, né? E ele me fez uma pergunta. Quanto que estar em este ambiente fez você mudar? Eu falei 100%. Porque eu não consigo descrever o meu sentimento de hoje, Carol, com o de Júlio. A minha chave virou de uma forma. Eu sei que ela virou. Hoje eu tenho a ciência que ela virou. Eu não sei explicar esse sentimento. Quando eu estava nesse processo, eu falava assim, Thales, tem alguma coisa acontecendo. Não sei o que é. Tá perto, menino. Eu não é. E ela fala assim, desse jeito. Eu vou falar uma coisa. Este homem, olha, ele é guerreiro. Todo dia eu falava, tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu não sei o que é, mas tá acontecendo. Tá perto. Tá perto. Eu falava pra ele.
E hoje eu tenho a certeza de que ela virou em agosto. Mas é um marco, assim, ó. Hoje eu tenho certeza. Sabe por quê? Eu falo tudo que eu tô falando e eu fico em paz. Mas em agosto, qual foi o start, acontecimento? Teve alguma... Não teve Que eu nada me lembro. específico? Não, foi a vinda dessa pessoa pra cá e foi o fechamento de mais contrato. Não. Esse Peraí. fechamento de mais contratos, você fala que te gerou uma autoconfiança. Sim. Tipo, cara, eu sou capaz. Sim. Tô no caminho certo. E pela forma com que veio, de indicação. Porque eu falo, peraí, tá valendo a pena. Indicação é a coisa Esse mais é o caminho. gostosa do planeta, né? Porque, cara, é alguém que tá contente com você e te indica e confia no teu trabalho. Exatamente. Eu falo, nossa, sim, alguém me indicou. Gente, que... E veio uma pessoa ainda que viu em stores de um contador, de um amigo. É mais surreal ainda, entendeu? Então, assim, você fala assim, tá valendo muito. Tá valendo a pena. Muito bom. Estamos indo pro finalmente. Carol, já vou convidar você a pensar uma mensagem final que você deixa para quem está empreendendo, para quem está começando a empreender. Qual que é a mensagem que a Carol deixa para essa pessoa? Confie os seus planos no Senhor e eles serão bem-sucedidos. Eu falo muito, né? Deus tem um propósito. Talvez eu é ainda desconhecido por mim. Mas alguma coisa ele quer de mim. Então eu tô pronta. Se esse propósito for impactar a vida das pessoas positivamente, de alguma forma, eu tô pronta. Eu vejo muitas pessoas, quando ficam doentes, que adoecem, têm vergonha. Eu tive, sim, no começo, eu não saía muito de casa, eu tinha vergonha da minha aparência. Quando eu comecei a superar, eu falei, não, eu quero realmente mostrar para as pessoas como eu fiquei. Por quê? Eu estava aqui, mas eu passei por esse degrau. Por quê? Porque eu acreditei que eu conseguia, porque eu tive uma promessa de Deus naquela época que ele iria fazer. Eu não contei essa parte, mas ela veio através do Thales. Eu não saía de casa. E ele foi na missa. Um dia ele chegou e falou, não, todo dia agora a gente vai rezar, vai abrir a Bíblia e vai ler a Bíblia. Ele chegou e a primeira palavra que saiu, eu sei a página da Bíblia, era 405, 403. Eu não me lembro muito tudo que falava, mas essa palavra de cura. E eu me lembro que ele chorou muito no dia. Gente, ele ficou no consolo. E aí, naquele dia, eu tinha certeza que eu ia ser curada. E curada em todos os sentidos. Porque só quem empreende sabe a pressão psicológica que é, o fato de muitas vezes você não ter com quem conversar. Antes de sentar aqui, eu fiz um stories falando, gente, eu não vou romantizar o fechamento. Eu vejo que muitas pessoas mostram o que quer na rede social e não mostram a verdade. Acho que a gente precisa ser transparente em primeiro lugar. Não vou romantizar, vou lá. Tem muitos contadores que me acompanham. Vou lá e vou falar, gente, olha, foi maravilhoso, tá? Aqui estava tudo entregue. Nossa, olha, foi lindo. Não, eu vou estar passando uma mensagem que não sou eu e não é verdadeira com o meu público. Então, não romantizo. Foi pegado, foi corrido, mas a gente deu conta. E a gente dá conta. Isso é fazer gestão. Porque por mais que você já tivesse um processo definido, o que é muito importante, você realmente ser uma gestora, ser uma líder eficiente no momento em que a tua equipe precisa, no momento em que, vamos falar lá, dito, a batata tá assando, é você, peraí que eu tenho que descer um degrau e ali ajudar. E essa percepção, infelizmente, ainda é falha por muitos empresários. E também me vem muito forte a questão de... As pessoas confundem, né? Eu quero sair do operacional. Você não precisa estar no operacional. Ficar no operacional. Mas você precisa delegar e saber como está. Eu não quero sair do operacional nunca, pensando nessa parte mais de gestão. Porque tem um detalhe importante. Muito se escuta hoje. O empresário não pode ficar no operacional, não pode fazer o operacional, não pode... Gente, o operacional faz parte da menina dos olhos. Se o empresário perder a mão daquele operacional, ele vai perder a empresa. Então,
qual que é o segredo? Não é você ficar, é você estar. Estar é você acompanhar de perto tudo que acontece com o decorrer do desenvolvimento ali do que você oferece para o teu cliente e o teu cliente. Só que existem momentos que você precisa ficar. O momento de você ficar é o momento em que a sua equipe precisa da sua mão de obra qualificada naquele momento. Então, pode ser que você fique por 1, 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses. Só que você não pode ficar. Desceu o degrau, ficou um período, normalizou a situação, sobe o degrau de novo e mantém o estar, que é ali por cima, dando o suporte que todo mundo precisa e tendo a noção do que está acontecendo para a empresa continuar progredindo. Deleguem e não delarguem. Exatamente. Tem 3 tarefinhas, 3 atividades que todo empresário não pode deixar de fazer. A primeira é vender, a segunda é fazer o marketing e a terceira é inovar o produto. Se você, empresário, está delargando essas 3, sua empresa tem risco. Então, se atente a essas, porque você pode ter pessoas que te auxiliam? Pode, mas essas são as principais que você tem que fazer para o teu negócio ter sucesso. Se você não vende, sua empresa não está crescendo, ele está morrendo. É isso mesmo. E toda empresa tem a obrigação de crescer. Exatamente. Tá. Uma lembrancinha para você. Obrigada. Nós estamos chegando no final do nosso podcast. Do primeiro, porque depois a gente vai marcar um outro para a gente falar somente da área tributária, que é bem complexo, é muito assunto. E o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Nesse, a gente vai anunciar com uma certa antecedência para vocês já pegarem papel e caneta para te ajudar aí a tratar aí o resultado para o próximo ano. Fica a nossa gratidão. Obrigado por compartilhar a tua história, teu tempo. Eu que agradeço. Estamos juntos nessa jornada. Confiança, a parceria em primeiro lugar. A gente precisa ter parceiros estratégicos e parceiros de verdade. Dos negócios dá para a vida, né? Porque pouca gente sabe, mas a gente já se conheceu há um bom tempo, mas foram realmente os negócios que aproximaram a gente, né? A gente se via nos eventos, tinha ali, eu mais aqui. E foi todo um processo de ambientação, todo um processo de conexão que foi surgindo de uma forma natural. E eu acho que isso, com a entrada da Carol pro Fire, o Thales compondo ali a nossa parte comercial, nos uniu cada vez mais. Deus une propósitos. Exatamente. Então, se você assistiu até aqui, deixe o seu comentário o que você achou, qual foi o insight que você vai levar desse podcast. Curte e compartilhe. Estamos no finalmente. Muito obrigada, Ká. E continue acompanhando a gente para mais episódios de histórias inspiradoras de empreendedores que conseguiram chegar ao sucesso. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.